Então nós vimos anteriormente, né, alguns aspectos importantes em relação à teoria do campo cristalino. Vimos principalmente como que se dá os desdobramentos orbitais D, né, de acordo com a aproximação dos ligantes. E esse desdobramento dos orbitais D, né, dá origem a dois conjuntos de orbitais, né, que podem ser separados aí por uma diferença de energia que nós chamamos aqui de delta. Né? Delta O se for um campo octaédrico, delta T se for um campo tetraédrico, ou também em alguns casos também chamado de 10dQ. 10dQ é utilizado mais, né, por espectroscopistas. Agora nós vamos falar aqui alguns aspectos importantes, né, sobre quais são os fatores, né, que de certa forma influencia na magnitude, né, ou na ordem de grandeza, né, do delta. O delta pode depender de uma série de fatores importantes, como por exemplo a carga do íon metálico, né? Então, dependendo da carga do íon metálico, você pode ter um valor maior ou menor de delta, ou seja, um desdobramento maior ou menor. Nós vamos ver isso mais adiante. Da posição do elemento metálico na tabela periódica, né, da força do ligante e também até no número de coordenação ou da quantidade de ligantes. Né? São os aspectos que a gente vai ver aí que podem influenciar na magnitude de delta. Né? Igual está representado aqui nessa figura abaixo, nós temos aqui um desdobramento dos orbitais D, né, de um campo octaédrico, que é desdobrado em orbitais T2G e EG. E lembrando que quando a gente está considerando esse desdobramento, né, nesses dois conjuntos de orbitais, né, quando a gente está trabalhando numa situação real, ou seja, num determinado centro metálico que apresenta uma configuração eletrônica com elétrons D, né, nós temos um aspecto interessante a ser levado em consideração, que é o seguinte: a cada elétron que nós inserimos nos orbitais T2G, né, observa aqui que os orbitais T2G diminuem de energia, então cada elétron que a gente coloca aqui, a gente está estabilizando esse campo cristalino. Né? Então por isso a gente até representa com sinal negativo, que significa que está estabilizando o campo cristalino. Então cada elétron que a gente coloca no conjunto de orbitais T2G, a gente estabiliza o campo cristalino. Então cada elétron estabiliza de menos 0,4 delta O, ou 2/5 do delta O. Então se a gente coloca aqui um elétron, a gente está estabilizando o campo cristalino de menos 0,4. Se a gente coloca 2 elétrons, a gente está estabilizando de menos 0,8. 3 elétrons de menos 1,2 delta O. E assim por diante. Enquanto quando a cada elétron que a gente insere nos orbitais EG, a gente desestabiliza esse campo cristalino, né, de mais 0,6 delta O. Então cada elétron inserido aqui nesse orbital desestabiliza de mais 0,6 delta O. A gente coloca 2 mais 1,2 delta O e assim por diante. De modo que a gente pode determinar o que nós chamamos de energia de estabilização do campo cristalino, ou ESC. O que seria então a energia de estabilização do campo cristalino? Leve em consideração, né, quantos elétrons há em cada um dos orbitais D, né, no conjunto de orbitais T2G e EG, no campo octaédrico, vezes, né, o delta O, que é energia de estabilização ou desdobramento do campo cristalino. Então isso tudo aqui, esse desdobramento dos orbitais D e a quantidade de elétrons que tem nesse conjunto de orbitais, nós geramos aqui a energia de estabilização do campo cristalino. Aqui em termos práticos, só para nós termos uma ideia aqui, quando nós temos uma configuração D1, ou seja, um metal que apresenta apenas um elétron D, né, esse elétron D ele vai aí ser inserido nos conjuntos orbitais, né, T2G. Lembrando que sempre quando a gente for inserir os elétrons D, a gente deve observar, obedecer a regra de construção, né, o princípio de Aufbau, que vocês viram lá em Química Geral. Então sempre colocando os orbitais nos orbitais de mais baixa energia para depois de mais alta energia. Nós vamos ver algumas situações que isso não vai ser obedecido, mas a gente vai explicar por quê. Certo? E obedecendo além disso a regra de Hund, né? Ou seja, você vai colocar, né, esse elétron, depois o outro elétron, um outro orbital, de modo que você tenha aí a máxima multiplicidade de spin.
não emparelhados, sim paralelos. Então você pode ter uma situação que no D1 você coloca um elétron, no D2 você vai colocar 2 elétrons nos orbitais T2G, no D3 3 elétrons nos orbitais T2G, dessa seguinte maneira aqui. Bom, dessa maneira você pode calcular aqui qual seria essa energia de estabilização do campo cristalino para um D1. Como vocês viram aqui, né, você tem um elétron, então N aqui igual a 1, você vai ter então menos 0,4 vezes 1 mais 0,6. Observe que no D1 você não tem nenhum elétron no orbital EG, então aqui vai ser 0. Então, portanto, a energia de estabilização do campo cristalino com um complexo de configuração D1 octaedro seria então de menos 0,4 de ΔO, certo? Então isso aqui seria a EECC. Agora num complexo aí de configuração D2, né, você teria então nesse modo aqui 2 elétrons nos orbitais T2G, então você teria aqui menos 0,4 vezes 2, né, aqui mais 0,6 vezes 0 de ΔO, que daria aqui menos 0,8 de ΔO. E por consequência, né, um D3 teria aqui uma energia de estabilização do campo cristalino de menos 1,2 de ΔO. Então aqui está um exemplo de como você pode determinar e identificar a energia de estabilização do campo cristalino para um complexo, né, de configuração D1, D2 e D3, complexo octaédrico. Né? Observe o seguinte, quando você tem configurações eletrônicas D0 e D10, né, se você colocar aqui 0 elétron ou 10 elétrons nos orbitais D, você vai resultar em energia de estabilização de campo cristalino igual a 0, ou seja, você não tem nenhuma energia adicional que vai estabilizar o campo cristalino. Então, EECC é igual a 0 para complexo de configuração D0 e D10. E por outro lado, quando você tem aqui uma configuração D5, né, de spin alto, depois nós vamos deixar mais claro que seria a configuração de spin alto, né, ou seja, que quando você tem um ligante fraco, você também teria uma situação com a energia de estabilização do campo cristalino igual a 0, certo? Então, D0, D10, energia de estabilização do campo cristalino igual a 0, e D5, spin alto, energia de estabilização do campo cristalino igual a 0. As outras demais configurações você vai ter aí uma energia de estabilização de campo cristalino, né, diferente de 0. A gente vai ver isso mais adiante. Mas um caso interessante a gente observar seria a configuração D4, né? Diferentemente da D1, D2 e D3 que eu mostrei anteriormente, a configuração D4 existe duas possibilidades de você arranjar os 4 elétrons. Você pode primeiro fazer uma distribuição no qual esses 4 elétrons estão acomodados nos orbitais T2G, certo? 1, 2, 3, e o quarto elétron, em vez de acomodar o EG, ele é colocado emparelhado no orbital T2G. Existe outra situação onde você pode colocar esse quarto elétron, né, no conjunto de orbitais EG. Aí que vem a pergunta, né, qual situação você vai ter esse tipo de configuração ou esse tipo de configuração aqui? Bom, a configuração representada à esquerda é uma configuração que nós chamamos de spin baixo. Observe spin baixo porque, em vez de acomodar esse conjunto de orbital que tem energia mais alta, foi inserido nesse conjunto de orbitais com energia mais baixa. Nós chamamos de spin baixo ou complexo de spin baixo. Enquanto essa situação representada à direita, nós temos uma representação de um complexo de spin alto, onde o quarto elétrico ele foi inserido nesse orbital aqui que tem mais alta energia. Bom, mas em qual situação você vai poder ter uma configuração e outra? Vamos observar mais atentamente isso aqui para a gente conseguir explicar esse comportamento. Bom, se a gente aplicar aquela formulazinha que nós vimos anteriormente, né, para determinar a energia de estabilização do campo cristalino, observa-se o seguinte: você tem aqui então 4 elétrons nos orbitais, né, T2G, então você vai ser 4 vezes menos 0,4 ΔO, que daria aqui uma configuração, uma energia de estabilização do campo cristalino de menos 1,6 ΔO, certo? Bom,
Como a gente está observando aqui, quando você tem esse tipo de configuração aqui, você tem um emparelhamento desses elétrons aqui, né? Desses dois elétrons aqui. Então, para inserir esse quarto elétron, houve-se a necessidade de ter uma energia para você emparelhar esses elétrons aqui. Então, nós chamamos essa energia para emparelhar esses elétrons de P. Portanto, a energia de estabilização do campo cristalino seria menos 0,6 ΔO mais o P. Lembrando que esse P foi a energia para emparelhar esses elétrons aqui. Agora, quando você tem a situação aqui do lado, a situação 2, né, vamos determinar qual que seria a energia de estabilização do campo cristalino. Seria 3 vezes menos 0,4 ΔO mais um elétron no EG, nesse elétron está desestabilizando de 0,6. Então, você fazendo essa operação, que você teria então menos 1,2 mais, né, 0,6, que daria menos 0,6 ΔO. Observe que aqui eu não tenho o termo P, porque eu não tenho o emparelhamento de elétrons aqui. Então, portanto, a diferença entre essas duas configurações é a seguinte, né? Apesar dessa configuração aqui representada em 2 ter uma energia de estabilização do campo cristalino, né, em termos de ΔO menor, menos 0,6, enquanto aqui é 1,6, por outro lado, essa configuração aqui vista em 1 tem uma energia adicional que é chamada de P, que é energia de emparelhamento. Aí eu pergunto para vocês, em qual situação essa aqui vai ser favorável e qual situação esta aqui vai ser mais favorável? Aí a gente tem que levar em consideração o seguinte aspecto. Bom, se você tiver um complexo que apresenta um delta, ou seja, um desdobramento muito maior que P, você tende a ter, ou seja, essa diferença aqui muito grande. Quando essa diferença for muito grande, você tende a ter a formação de um complexo spin baixo. Então, ou seja, quando você tem delta muito grande, né, ou seja, um desdobramento dos orbitais D muito grande, você tende a ter uma configuração de spin baixo. Por outro lado, se você tiver um complexo com delta muito baixo, né, menor do que P, você tende a formação de complexo de spin alto. Lembra que nós vimos anteriormente, né, quando a gente estava falando de desdobramentos orbitais D, nós vimos que os complexos tetraédricos apresentam um delta muito pequeno ou muito menor do que o delta observado dos complexos octaédricos. Então, dessa forma, né, como o delta de complexos tetraédricos é pequena, nós sempre vamos ter complexos tetraédricos de spin alto. Então, só uma curiosidade aí para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando com complexos tetraédricos, você lembra se tiver a possibilidade de ter complexos de spin alto, ela é preferida. Então é preferível você ter aí então spin alto em complexos tetraédricos. Bom, vamos pegar um exemplo aqui para vocês, só para vocês conseguirem identificar ou analisar esses aspectos, né? Vamos pegar esse complexo aqui de ferro com coordenadas 6 moléculas de água, né? Então é o hexa-aquo ferro 2. Eu pergunto, esse complexo é spin alto ou spin baixo? Né? Vamos analisar isso com base nessas informações que eu forneci para vocês aqui. Vamos lá. Primeira informação. O ferro 2+, tem a configuração D6. Né? No estado gasoso, a energia de emparelhamento seria 230 kJ/mol. Observe então que você tem 6 elétrons, né, D. Né, e tem uma energia de emparelhamento lá no estado gasoso. Lembrando que se você tem lá os 5 elétrons, os 5 orbitais D, né, no estado gasoso eles estão degenerados, têm a mesma energia. Então, após colocar os 5 elétrons orbitais D, vocês vão ter que colocar o sexto elétron. Esse sexto elétron ele tem que ser emparelhado, né? E essa energia de emparelhamento, né, P, é de 230 kJ/mol. Bom, outra informação importante para esse complexo aqui, né, que é um complexo octaédrico, o ΔO é de 120 kJ/mol. Ok? Então nós temos duas informações, o P e o ΔO. Mas outra informação importante que a gente tem que levar em consideração também, que é o seguinte: no complexo, o P, que é energia de emparelhamento, é 20% menor
né, do que no estado gasoso, devido a um aspecto lá que é a expansão das nuvens eletrônicas devido à complexação. O que acontece? Ao acontecer a complexação, né, essa nuvem eletrônica ela se expande de modo que a energia de repulsão ou de emparelhamento ela vai diminuir, nesse caso aqui de 20%. Então a gente faz o cálculozinho aqui e vê no complexo qual que seria o valor da energia de emparelhamento. Né? Como ela diminui de 20%, né? 20% de 230 é 46 kJ/mol, então você só subtrai isso aqui, 230 menos 46, vai dar aqui uma energia de emparelhamento de 184. Aí a gente faz a comparação. Qual que é maior? 184 do P ou 120 do ΔO? Como vocês podem observar aqui, né? O ΔO é menor, ou seja, 120 é menor do que 184. Deste modo, o ΔO é menor do que P. Se o ΔO é menor do que P, nós temos um complexo, né, de campo fraco, porque o ligante é fraco, e um complexo spin alto. Um complexo spin alto teria aí essa configuração aqui representada à direita. Ou seja, se o complexo é de spin alto, você vai colocar então 6 elétrons da seguinte maneira: 1, 2, 3. Se o complexo é de spin alto, você vai colocar 4, 5 e o sexto elétron, dessa maneira aqui. Então, essa aqui seria uma configuração, né, de um complexo em questão, né, que é um complexo de spin alto, esse complexo de ferro 2. A gente também pode fazer ou ler isso aqui da seguinte maneira: esse é um complexo de configuração T2G4, que tem 4 elétrons no T2G, é G2. Então, qual seria a configuração? T2G4 é G2, que mostra aqui que o complexo seria um complexo de spin alto. Por que é de spin alto? Porque justamente o delta é menor do que P, ou seja, esse delta aqui é muito pequeno. Se o delta é muito pequeno, não é conveniente, ou seja, é energeticamente favorável você promover esse elétron nesse conjunto de orbital, é mais favorável do que você emparelhar, uma vez que a energia de emparelhamento é maior do que o delta. Então essa é uma situação aí para gente usar como exemplo, né? Outro aspecto aí que a gente pode determinar, né, com base na configuração eletrônica e nas informações fornecidas aqui, é a energia de estabilização do campo cristalino. Qual que é a energia de estabilização do campo cristalino desse complexo? A energia de estabilização do campo cristalino vai ser o que? Vai ser 4 vezes o... Porque 4, você tem 4 elétrons no T2G, vezes menos 0,4, certo? Ou seja, vai estabilizar de 4 vezes menos 0,4, que vai dar menos 1,6, mais 2 vezes 0,6. De modo que você vai ter menos 1,6, menos 1,2, resultando aqui na energia de estabilização do campo cristalino de menos 0,4 vezes ΔO. Como vocês têm o valor de ΔO aqui, você só faz a multiplicação ali. Menos 0,4 vezes 120 vai dar menos 0,48 kJ/mol. Certo? Isso aí, então, são só algumas aplicações que nós podemos fazer com base nas informações fornecidas. A gente acha que, então, na prática, qual que seria o valor dessa energia de estabilização do campo cristalino. Claro, cada complexo específico, gente, vai ter uma energia de estabilização do campo cristalino característica, porque cada complexo, dependendo do tipo do metal, do tipo de ligante, vai ter um valor de ΔO ou de delta característico, certo? Então, de um modo geral, nós podemos chegar para um complexo D6 de spin alto, você teria essa fórmula geral aqui. Um complexo D6 de spin alto teria uma ESCC de menos 0,4 ΔO. Uma vez que você já tem o ΔO com um complexo específico, você só substitui aqui e acha qual que seria essa energia de estabilização do campo cristalino. Né? Que para esse caso em específico seria aí menos 48 kJ/mol. Bom, vamos passar mais adiante aqui. Nós temos outro exemplo aqui, que seria um complexo de
um complexo que seria esse complexo apresentado aqui também, um complexo de ferro, né? Esse complexo aqui de ferro, esse aqui seria esse aqui é um complexo de ferro 2, que está errado aqui, é 4 menos, né? Seria o hexa, o complexo D6 também seria o hexacianido ferrato 2, certo? Então só corrigindo aqui seria então, né, 4 menos, uma vez que o complexo é de ferro 2, né? Portanto a configuração, né, D6. Bom, vamos lá, para esse complexo aqui você tem aí um delta O de 390 kJ/mol, né, que é o desdobramento dos orbitais D, e você tem o P aqui de 184 kJ/mol. Comparando aqui, qual que é maior? Como nós podemos ver que o ΔO é maior do que o P. Se o ΔO é muito grande, é maior que o P, se o ΔO ou esse 10D aqui é muito grande, você tende a ter um complexo de spin baixo, com os elétrons emparelhados. Portanto, esse complexo com o ligante cianeto, que é um ligante forte, é um complexo de spin baixo. Como todos os elétrons estão emparelhados, ele é um complexo que é chamado de diamagnético. Então, só para curiosidade aqui, para calcular a energia de estabilização do campo cristalino, nós teríamos aqui, né, essa situação aqui, substituindo os valores, né? Você tem aqui 6 elétrons nos orbitais T2G, né? Vezes menos 0,4, 0 elétrons no EG, vezes 0,6, isso aqui vai dar 0. Então você teria no geral aqui uma forma de energia de estabilização do campo cristalino de menos 2,4 ΔO mais 2P. Rodrigo, mas por que 2 mais 2P? Eu não tenho aqui 3 emparelhamentos, mas lembrando que você tem 2P adicionais. Antes você já tinha esse emparelhamento aqui, então esse aqui você não vai levar em consideração. Só vai levar em consideração os 2P's adicionais que você vai ter aqui, que seria esse e esse aqui. Então por isso 2P só que a gente leva em consideração aqui, e não 3P, que são 2P's adicionais. Desse modo você teria energia de estabilização do campo cristalino substituindo esses valores aqui, de menos 628 kJ/mol. Observa só por comparação, né, que esse complexo apresenta uma energia de estabilização do campo cristalino bem maior do que o outro complexo visto anteriormente. Certo? Então, só para novamente, né, enfatizar, cada complexo especificamente, né, vai ter uma energia de estabilização do campo cristalino característica ou como suas características próprias, né? Então, como nós vimos aqui anteriormente, só é bom sempre lembrar como seriam os desdobramentos orbitais D em complexos octaédricos, né, em T2G e EG, e como seria o desdobramento dos orbitais D em complexos tetraédricos, em E e T2. Isso aqui vocês sempre têm que levar em consideração, né, esse desdobramento. E esse desdobramento, como é diferente em complexos, né, tetraédricos, desse modo a representação ou determinação de energia e estabilização do campo cristalino também é um pouco diferente, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, você tem aqui 2 conjuntos de orbitais que vão estabilizar o campo cristalino, enquanto 3 conjuntos de orbitais vão desestabilizar o campo cristalino. Sendo que cada elétron nos orbitais, né, que nós chamamos aqui de E, vai estabilizar de menos 3/5 do ΔT, ou menos 0,6, enquanto cada elétron aqui nos orbitais T2 vai desestabilizar de mais 2/5 do ΔT, ou 0,4 nesse caso aqui, né? Então a gente pode aí, dependendo do tipo de complexo, né, tetraédro, determinar qual que seria aí a energia de estabilização do campo cristalino. E aqui nessa tabelinha aqui eu estou representando, né, qual que seria a energia de estabilização do campo cristalino para cada uma das configurações, né, D1, D2, né, D5 e até D10, por exemplo, né? Lembrando que D5 e D10, né, além de D0, né, a energia de estabilização do campo cristalino vai ser igual a 0. Né? Só pensando aqui
mostrando aqui como seria o D1, né, que tem um elétron. Esse um elétron ele vai acomodar ou se acomodar nesse orbital aqui, que é o orbital E. Então teria aqui menos 0,6 vezes 1 mais 0,4 vezes 0 de delta T, de modo que você teria uma EECC de igual a menos 0,6, né, delta T. Né? Da mesma maneira, se tiver aqui uma configuração D2, né, 2 elétrons, você teria então menos 0,6 vezes 2 ΔT, que daria 1,2 ΔT. E quando você tiver um D3, a configuração D3, né, um metal com configuração D3, lembra que você vai colocar 2 elétrons, e esse terceiro elétron, em vez de emparelhar, vai acomodar ou se acomodar nesse orbital aqui, que é esse T2. Por quê? Como eu falei anteriormente, os complexos tetraédricos sempre serão de spin alto, de modo que a configuração eletrônica obedeceria a seguinte ordem: o elétron aqui, aqui, depois aqui, nesse, e após preenchido esse orbital, esse conjunto de orbitais, você começa a inserir mais elétrons dessa maneira aqui. Certo? Então, uma configuração D3, você teria 2 elétrons aqui e um aqui. De modo que seria menos 0,6 vezes 2, que daria menos 1,2, mais 0,4 vezes 1. Então, seria então menos 0,8 ΔT, que nós estamos vendo aqui. Certo? Então, isso aí seria, depois em casa, aí vocês pratiquem, né, como seria aí o valor da energia de estabilização do campo cristalino, né, para os complexos tetraédricos, de acordo com a configuração, né, eletrônica. Aqui, então, só para fechar aqui esse aspecto, um exemplo aqui que seria esse complexo aqui, né, de cobalto 2 com 4 ligantes cloretos, né. Como é que seria a nomenclatura desse complexo aqui? Seria o tetraclorido cobaltato 2, né, onde o cobalto vai apresentar aí o estado de oxidação de 2+, portanto o cobalto teria aí uma configuração contendo 7 elétrons D, né, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, você cairia nessa situação aqui, ó, com 7 elétrons D, a energia de estabilização do campo cristalino seria de menos 1,2 ΔT. Certo? Então, isso aí vocês podem fazer para as demais configurações aí. Então, só quis mostrar para vocês como seria a determinação aí da energia de estabilização do campo cristalino, né, para complexos octaédricos, visto anteriormente, e também tetraédricos, né, que é muito comum aí. Bom, gente, só para vocês verem, né, que quando a gente trabalhou lá na química de coordenação, basicamente o que vocês tiveram em contato foram complexos octaédricos, né? Mas é bem comum também na literatura, né, nos livros, vocês observarem complexos tetraédricos, né? E aqui, só por curiosidade, eu trouxe esse slide aqui para vocês, né, para ver algumas situações onde a formação de complexos tetraédricos ela pode ser favorecida, né? Quando ela pode ser favorecida? Em algumas situações específicas, por exemplo, quando você tem ligantes, né, grandes ligantes volumosos, né, ou seja, onde torna-se inviável você acomodar muitos ligantes em torno do centro metálico, então você tende a ter uma situação, né, onde a formação de um complexo octaédrico ela é desfavorecida, né? Ou seja, quando você pode acomodar menos ligantes em torno do centro metálico devido a efeitos estéricos, normalmente você tem a formação preferencial de complexos tetraédricos em relação a complexos octaédricos. Algumas configurações, né, que são regulares, como D0, D2, D5, D7, D10 principalmente, né, como essas representadas aqui, isso pode tender a formar, né, complexos, né, com geometria tetraédricas. Então, quando você tem ligantes fracos, né, ligantes com aletos, de um modo geral, são ligantes fracos. Em situações onde a energia de estabilização do campo cristalino ela é zero ou ela é muito pequena, né, você tende a ter a formação de complexos tetraédricos, por exemplo, configurações D5 spin alto, configuração D10, normalmente forma complexos, né, tetraédricos, né, e outras situações quando você tem aí o metal com baixo estado de oxidação, que também você gera aí a energia de estabilização do campo cristalino
de certa forma pequena, né? Além disso, né, quando você tem um íon metálico com estado de oxidação um tanto quanto baixo, aí vocês podem imaginar lá, né, nas características da teoria do campo cristalino, né, que envolve a atração eletrostática entre metal e ligante. Se o metal tem uma carga positiva muito baixa, a tendência é de atrair, né, poucos ligantes ou atrair com pouca efetividade os ligantes. Então, se o complexo apresenta um metal com NOx, ou estado de oxidação muito baixo, né, tende a atrair menos os ligantes. Então, vai acomodar aí menos ligantes em torno da esfera de coordenação. Então, isso aqui são algumas curiosidades, alguns aspectos, né, que vocês podem aí, eventualmente se questionar mais adiante. Né? Mas normalmente, né, o que é fato é que a gente realmente trabalhamos mais ou citamos mais complexos octaédricos, né, de um modo geral. Mas assim, eu quis só passar isso para vocês aqui para chamar a atenção, né, da importância e na ocorrência também de complexos tetraédricos, né, de geometria tetraédrica. Bom, de um modo geral, vamos chegar aqui, adiantar um pouquinho, né, alguns aspectos interessantes, né, o que de fato influencia, né, na magnitude do delta, né, do delta O ou do DSDQ, né. Bom, quando você tem aí, igual eu falei, quando a gente está falando de delta, né, isso aí pode estar intimamente relacionado, né, à existência de complexos de spin alto e de spin baixo, né. E esse aspecto não se aplica à teoria de ligação de valência, né, como vocês viram lá na semana passada. A teoria de ligação de valência, gente, ela não mostra que os orbitais D têm diferentes energias, né? Eles mostram que os orbitais todos têm a mesma energia. Então eu não consigo explicar a teoria de ligação de valência, não consegue explicar a presença de spin alto e spin baixo. Já a teoria do campo cristalino, ela já nos explica, né, o porquê que você tem complexo spin alto e spin baixo, né, e qual que é os fatores, né, que resultam ou que contribuem para você ter complexo spin alto e spin baixo, né? E o que contribui de certa forma é a magnitude de delta, no caso, que nós vimos anteriormente. E delta depende de alguns fatores importantes, né? Seja no número de ligantes, né, no arranjo em torno do centro metálico, né? Você pode ter um delta maior ou menor. Se você tiver um complexo octaédrico, por exemplo, você tende a ter um delta maior do que no complexo tetraédrico. Se você tem aí muitos ligantes, e se esses ligantes são fortes ou são fracos, isso também pode influenciar aí no valor de delta. De modo, então, a gente chega aqui, né, em 4 fatores, de certa forma, importantes, né, que influencia, né, na magnitude de delta, né, ou desse desdobramento aqui. Quais são esses fatores que podem aumentar ou contribuir para aumentar ou não esse desdobramento aqui, né? O primeiro deles que eu vou colocar aqui seria a carga do íon metálico. Outro seria o período no qual o metal se encontra. A natureza dos ligantes, aí eu vou citar pela primeira vez para vocês aqui nessa aula, o que nós chamamos de série espectroquímica, que é extremamente relevante. Semana que vem a gente vai ver um pouco sobre a série espectroquímica, né, de uma maneira mais detalhada. E também o número de ligantes coordenados, né? Se você tem muito ou poucos ligantes em torno do centro metálico, isso pode influenciar aí no delta. Bom, alguns aspectos relacionados ao NOx, né, a carga do íon metálico, né, o que nós vamos observar é o seguinte: quanto maior a carga do centro metálico, maior vai ser o desdobramento dos orbitais D. Aqui são outros vários exemplos para vocês aqui, né? Vamos pegar aqui o vanádio 3 mais e o vanádio 2 mais. E aqui está o valor de delta em centímetro a menos 1. Vamos lá. No complexo com vanádio, ou esse complexo de hexa aqua vanádio 2, nós temos aqui um delta, ou um delta de, né, 12.400. Enquanto nesse complexo aqui, onde o vanádio é um vanádio 3+, nós temos um valor de delta maior, na ordem de 17.850. Ou seja, quanto maior a carga, maior vai ser o delta. Então aqui, vanádio 3 tem um delta maior do que quando você tem um vanádio 2. E isso vocês vão observar para vários outros tipos de complexos. O que pode se explicar esse comportamento? O que pode explicar esse comportamento, né? Vocês podem tomar isso de uma maneira bem simples. Imagina lá, quando você tem uma maior carga do centro metálico, certo?
A maior carga do centro metálico vai fazer com que os ligantes sejam atraídos mais fortemente, né, em torno do centro metálico. Se os ligantes vão ser atraídos mais fortemente em torno do centro metálico, vai aumentar a repulsão entre elétrons dos ligantes e elétrons dos orbitais D. Então, por isso, o desdobramento vai ser maior. Certo? Então é bem simples, é só vocês imaginarem. Maior carga do metal, maior atração entre metal e ligante. Se os ligantes vão estar mais próximos do centro metálico, você vai ter uma maior repulsão entre os orbitais D do metal e os ligantes. Então, se tem maior repulsão, maior vai ser o desdobramento dos orbitais D. Certo? Outro aspecto interessante, também contribui para o valor de delta, é o efeito do período no qual o metal se encontra. Vocês vão observar aqui, ó, cobalto, ródio e irídio, todos esses aqui estão no mesmo grupo, né, da tabela periódica, que é o grupo 9. Né? Então, esses centros metálicos, o cobalto ele está na primeira série de transição, o ródio na segunda série de transição e o irídio na terceira série de transição. Então, observe aqui, à medida que você vai abaixando, né, ou seja, passando de 3D, 4D, 5D, ou seja, à medida que você vai aumentando o número quântico principal, ou seja, o número de camadas, né, maior vai ser o desdobramento, né, dos orbitais D, ou seja, quando você vai aumentando de 3D, 4D, 5D, você aumenta então o desdobramento dos orbitais D e consequentemente você vai aumentar ou vai ter valores de delta extremamente elevados. Né? Desse modo, se você vai ter aqui no irídio um desdobramento dos orbitais D muito alto, né, significa que os orbitais, se fosse um complexo octaédrico, como esse representado aqui, você vai ter então os orbitais, a diferença de energia dos orbitais EG e T2G vai ser muito grande. Então, no irídio, se a diferença de energia dos orbitais EG e T2G é grande, o delta vai ser grande. Se o delta é muito grande, normalmente você vai ter complexo de spin baixo. Então, portanto, complexos da terceira série de transição, como irídio, eles tendem a ser complexos de spin baixo. Né? Isso acontece também com a segunda série de transição. Normalmente, quando você tem elementos da segunda série de transição, como ródio, também você tende a gerar complexo de spin baixo. Outro aspecto importante seria a natureza dos ligantes. E aqui eu chamo a atenção para vocês, né, na força dos ligantes. A força dos ligantes, gente, normalmente a gente determina a mesma através do que nós chamamos de série espectroquímica. Certo? A série espectroquímica então é utilizada, né, para nós, né, sequenciarmos e qual seria a força dos ligantes. Essa série espectroquímica ou a força dos ligantes, elas foram determinadas, né, com base em dados espectroscópicos. É por isso que recebe esse nome de série espectroquímica. Aqui nós temos aqui da esquerda para a direita ligantes mais fracos para ligantes mais fortes. Aqui observe então que os haletos tendem a ser ligantes mais fracos, né, iodeto, brometo, cloreto, fluoreto. Aqui ligantes intermediários para fortes, água, piridina, amônia. E aqui na extrema direita, né, ligantes mais fortes, né, trifenilfosfina, cianetos, né, e aqui o monóxido de carbono, né, que são os ligantes mais fortes que nós temos aí dentro da série espectroquímica. Bom, então aqui depois a gente vai explicar com mais detalhes, né, o porquê da sequência da série espectroquímica, o porquê que ela tem essa ordem crescente aqui de força dos ligantes, né? Mas tomando como base essa sequência aqui, nós podemos mostrar o seguinte: quando você tem complexos com ligantes mais fortes, você tende a desdobrar mais os orbitais D do que quando você tem complexos com ligantes mais fracos. Aqui está um exemplo aqui de um complexo de cromo com cianeto, né, que como vocês podem ver está aqui mais no extremo, próximo ao extremo da série espectroquímica, portanto é um ligante forte. Esse ligante, como ele é forte, ele consegue desdobrar mais esses orbitais D, portanto você vai ter um delta maior, né, quando você tem o ligante forte, que seria o cianeto. Por outro lado, quando você tem o cromo com o ligante mais fraco, que seria o fluoreto aqui, observe que o fluoreto está, né, mais na esquerda na série espectroquímica, significa que é um ligante mais fraco.
Um ligante mais fraco vai desdobrar menos os orbitais D e, portanto, você vai ter um valor de delta menor. Então, fluoreto você teria um valor de delta na ordem de 15.000, enquanto o cianeto você teria um delta na ordem de 26.600 centímetros menos 1. E o que pode explicar isso também seria, você pode pensar também na aproximação entre metal e ligante, né? Então, imagina que você tem lá um ligante mais forte. Esse ligante mais forte vai tender a se aproximar mais do centro metálico. Se tem que se aproximar mais do centro metálico, né, você vai resultar numa repulsão maior entre os elétrons dos ligantes e os elétrons dos orbitais D. Então, maior repulsão entre os elétrons dos ligantes e elétrons orbitais D, você tende a desdobrar mais, né, os orbitais, né, D do metal. Então, portanto, né, devido à maior aproximação dos ligantes, quando você tem ligantes fortes, você tende então a ter um maior desdobramento do campo cristalino, que é mostrado aqui pelo delta. Bom, outro aspecto que a gente pode observar, né, com relação a esse tipo de coisa, variando o tipo de ligante, né, observa aqui que você vai modificando a força do ligante, né, de fluoreto, água, né, amônia e cianeto. Observa que a força do ligante está aumentando aqui da esquerda para a direita. E quando você aumenta a força do ligante, você pode ver que você está aumentando o desdobramento dos orbitais D. Esse aumento nos orbitais D vai causar uma diferença de energia entre esses dois orbitais aqui. E essa diferença de energia entre esses dois orbitais vão estar diretamente relacionadas, diferente de cor que esses complexos vão apresentar. Esse complexo aqui contendo o ligante fluoreto e o cromo é um complexo verde. Uma vez que esse complexo de cromo tiver como ligante água, vai ser violeta. Se o ligante for amônia, o complexo vai ser amarelo. E cianeto vai ser um amarelo um pouquinho mais claro. Portanto, dependendo do tipo de ligante, ou dependendo da força do ligante, o desdobramento dos orbitais D vai ser diferente, por consequência, a coloração dos complexos vai ser diferente. Aqui está um aspecto relevante que nós iremos citar mais adiante, semana que vem com mais calma, que é o seguinte: aqui vai ser onde que de fato a teoria do campo cristalino explica a coloração dos complexos e principalmente diferente de cor entre os complexos. Uma vez que, se você tiver diferentes desdobramentos orbitais D ou diferentes valores de delta, a energia para ocorrer essa transição eletrônica aqui dos orbitais T2G para G vai ser diferente. Se a energia de transição vai ser diferente, essa transição aqui entre os orbitais vai ser diferente, a coloração vai ser diferente. Então, se a energia vai ser diferente, o comprimento de onda absorvido vai ser diferente, portanto a coloração vai ser diferente. Nós vamos ver isso com mais detalhe aí na semana que vem, de como que a gente pode correlacionar essa diferença de energia com a cor. E por fim aqui, o último aspecto que a gente vai falar, o quarto aspecto que pode influenciar no desdobramento dos orbitais D, né, seria a quantidade de ligantes em torno do centro metálico ou estereoquímica em torno do centro metálico. Como eu já falei anteriormente para vocês, complexos octaédricos você vai ter aí 6 ligantes em torno do centro metálico, enquanto tetraédricos você vai ter apenas 4 ligantes em torno do centro metálico. Portanto, uma espécie onde você tem mais ligantes, vai acontecer uma maior repulsão entre os elétrons dos ligantes e os elétrons D do metal. Portanto, você vai ter então um maior desdobramento dos orbitais D quando você tem complexos octaédricos comparado com complexos tetraédricos, onde você tem menos ligantes. Então, menor vai ser a repulsão entre os elétrons dos ligantes e os elétrons D do metal. Isso vai causar aí, ou gerar um delta um pouco menor. Certo? Então, esses aí são alguns aspectos que eu queria passar para vocês, que influencia aí na magnitude dos valores de delta. E na próxima aula, mais especificamente semana que vem, a gente vai detalhar um pouco mais esses aspectos e relacionar aí, principalmente aos aspectos espectroscópicos e das cores dos complexos. Só para enfatizar novamente, que eu já falei na aula anterior,
né, que normalmente os valores de deltas para complexos tetraedros, né, são aí em torno de 4 nonos dos valores de delta O. Né? Então, aproximadamente isso aí é praticamente quase que a metade. Né? Então, observe que sempre então, o valor de delta para complexos tetraedros vai ser sempre menor do que dos complexos de octaedros. Né? Então, só para finalizar aqui, então semana que vem a gente vai analisar um pouquinho mais sobre o delta e vai falar um pouquinho mais sobre os valores de delta, né, que é esses desdobramentos orbitais D. E esses valores de delta podem ser medidos, né, com base em dados experimentais, né, em dados espectrais. Então, semana que vem, a gente vai basicamente falar um pouquinho mais sobre como que a gente pode determinar os valores de delta, né, como que a gente pode relacionar esses valores de delta com a coloração dos complexos. E a gente finaliza aí com um tema interessante também, que é sobre o efeito Jantelli. Então a gente vai falar desses dois temas semana que vem.